Ele estava em outro nível, muito melhor que o adversário, mas era uma final e ele nunca tinha chegado lá. Aquela luta foi muito tensa, porque ele tinha a chance de ser o primeiro ocidental a ganhar um campeonato mundial de Kyokushin. Eu falei para ele, você quer vencer? Então primeiro você vence a si mesmo. Vai lá, vence a si mesmo. Francisco Filho, Brasil. Ippo. Foram 8 anos esperando aquele momento. Eu havia conquistado coisas que nem esperava conquistar, mas faltava aquele campeonato mundial. Eu comecei a treinar o karatê aos 11 anos de idade. Fui influenciado por filmes de TV. Após os filmes, ficava brincando com meus irmãos, de lutinha pra cá, lutinha pra lá. Ele falou, você gosta de lutar? Eu vou te matricular na academia. Que até então, eu pensava em fazer só por alguns anos e depois, de repente, migrar, fazer uma outra modalidade. Mas aí eu me identifiquei muito com o Karate Kyokushin e levei muito a sério. Aos 18 anos fui campeão sul-americano e tive esse sonho de ser campeão mundial. Levanta! Direita e esquerda. Mas eu levei minha academia. Jean, desculpe, mas agora eu não posso mais treinar todos os dias. Não, minha mamãe mandando para mim, para trabalhar. Trabalhar? É. Mas você quer treinar, quer continuar karatê? Eu quero. Aí na hora eu decidi. Não se preocupar. Pode ver amanhã. Vamos começar aqui. Eu pago. Já visando o campeonato mundial, essa preparação foi muito mais rigorosa. Eu ia completar 20 anos no campeonato mundial, mas estava com muita vontade de ser campeão mesmo. Andy Hu é no Suíça. Campeonato anterior, ele é vice-campeão. Então, todo mundo, até japonês, até nosso mestre, grão-mestre, Sosai Oyama pensou, próximo campeão mundial é Andy Hu. Quando ele me enfrentou, ele achava que ia ser uma luta muito fácil, porque eu era um dos menores adversários que ele pegou. Aí eu senti,
vamos, Chico, não precisa campeão mundial, mas vamos derrubar Andy Fu. Eu me preparei muito para lutar com ele. Aí quando eu subi no tatame para lutar com ele, eu olhei para ele e falei, nossa, parece que eu já conheço esse cara. O meu forte era um chute no rosto, o famoso Brazilian Kick, e eu, vira e mexe, dava um chutinho, pegava meio de raspão nele, tipo, dando um aviso, toma cuidado que o chute vai entrar. Eu estava na mesa principal, aí não pode gritar, não pode mandar. Aí eu saí, esse lugar de mesa, foi no local de luta, tablado. Não tem tempo, já falta 1 minuto só. Tem que lutar já. Aí queria voltar à mesa. Aí tinha barulho, público. Assim, uau! E ele perdeu. Eu pensei, mas eu vi atrás. Mas ele ganhou. Nossa, ele ganhou mesmo? Que é isso? Encaixei esse Brazilian Kick, né, praticamente no último segundos da luta. Ele fez... Assustei. E nesse momento que eles estão atendendo o Andy, passa um monte de coisas na cabeça e parece que vem uma energia muito grande. E acaba saindo um kiai, um grito. Tameshiwari é um critério de desempate das lutas, né? Então, primeiro ter o peso, né? Se tiver uma diferença de 10 quilos, o mais leve ganha. Se não tiver, se tiver até 10 quilos de diferença, quem quebrar mais tábua ganha. São 4 fases. Primeiro, todos os atletas quebram a tábua com seiken, né? Que é um soco. A segunda com a faca do pé, né? O sokuto. Depois com o shuto, que é a mão aberta, e com rigi. Você tem que colocar no mínimo de 3 tábuas. De 3 o limite que você quiser. O pessoal chega a quebrar até 7, 8 tábuas com um golpe. Só que se você falha na primeira tentativa, você só pode colocar 3 na segunda tentativa. E esse quebramento você não sabe se vai depender dele ou não, porque isso é antes do evento. É só no terceiro dia. Todos os atletas fazem esse quebramento e aí começam as lutas já com esse critério de desempate. Se você acabar colocando muita tábua, você acaba se lesionando e interfere na luta. Então, é um jogo perigoso, você não sabe realmente o que fazer. Em 91, quando ele nocauteou o Andy, ele passou a ser um dos favoritos pro evento. E aí ele pegou o Yamaki. Vencendo ele, eu iria para as quartas de final. Acabei lutando mal e acabou empatando. E o primeiro critério de desempate era o peso. Ele era 11, 12 quilos mais leve. Então, quando empatou a luta, a gente pensou, ele ganhou, né? Ganhou a luta por peso. Só que na época o mestre Oyama foi lá e falou, não, mas no quebramento ele perdeu. Tem que mínimas 12 tábuas, mas ele conseguiu 9 tábuas. Aí, o mestre viu. Por que ele 9? Realmente ele tinha falhado, tinha ido mal do quebramento de tábuas. E aí mandaram lutar de novo. Aí ele perdeu. Aí eu falei para ele, você ganhou para Andy Fu, mas você teve chance de ganhar Yamaki. Mas daquele jeito, você nunca chega a campeão mundial. Nunca. É perder tempo. Quando cheguei no Brasil, Academia Liberdade, ele me cumprimentou e ele pediu para mim. Poxa, eu pensei, senhor, por favor, ensina para até próximo campeonato mundial. Qualquer coisa.
eu aceito. Por favor. Fizemos uma programação para 4 anos. Primeiro ano vai ser isso, segundo ano, terceiro, quarto. Então, foco total. E aí começou a apertar os treinos. Além dos treinos da equipe, o Chiquinho tinha um treinamento que era só com o Shihan Isobe, que era um treino exclusivo e secreto deles na época. E aí ele inventou um treino com elástico. E nesse treino com elástico eu fui o cobaia dele, né? Um treino muito sofrido, é um treino de explosão, um treino para você pegar potência nos golpes. Meu pai, ele é bem criativo, né? Tanto é que ele criou aquele trilho, né, com salto de pancada que mexe, que tá fazendo sozinho, não bate, o saco volta, ele bate, ele vai cedendo e vai andando conforme sua potência, né? E no começo levava uns 10 chutes para eu chegar até o final. Mas depois, com o tempo, eu dava um chute já. No começo, o saco de pancada pesava 80 quilos. Depois, no final, o Shihan já colocou um saco mais pesado de 130 quilos. E vira e mexe, era um corrente quebrando aqui, corrente quebrando ali, saco estourando. Ele falou para mim, quando acabar, meu coração está saindo na boca. Esses 4 anos foram os 4 anos mais duros da minha vida, em questão de treinamento. Era 100% focado pro treinamento, então esquecia de tudo. Duro, mas você tem que conseguir. Aí, tem grande chance de campeão mundial. Meu objetivo era só o campeonato mundial, né? Eu respirava para aquilo lá. Em 1994, o nosso grande mestre, fundador, o mestre Oyama, ele faleceu. E aí eles me convidaram a ir ao funeral dele, mas para poder pagar as despesas, eles pediram para que eu fizesse um vídeo promocional e aproveitasse e fizesse a graduação de terceiro grau de karatê. Aí eu fiz 30 lutas. E nessas 30 lutas foram as 30 lutas mais difíceis da minha vida. 30 lutas com 30 adversários, mas os adversários escolhidos a dedo, né? Como o Shihan Isobe já tinha falado de mim para os japoneses, então todos queriam conhecer. Como que é o Francisco Filho? Aí acabou as 30 lutas, eu estava lutando ainda, né? Parece que meu corpo não conseguia parar. Vamos, acabou tudo, parabéns. Vamos então, janta. Aí, japonês fala, nabe, panela. Panela e carne, caranguejo, coisa gostosa. Aí fui lá. Mas ele, nossa, eu não estou sentindo bem, não sei. Mas eu vou ser tudo certo, não tem nada de problema aí. Fica aí, deita aqui. Não, se quer, eu vou deitar, eu vou subir. Eu não quero morrer. Tinha todo o ambiente meio que a morte do mestre, não sei o quê, e parece que meu espírito ia e voltava, parece que eu tava meio que morrendo, não sei o que estava acontecendo. Aí então, eu vou chamar a ambulância. Aí médico, medir, pressão, tudo aí. Não, tudo normal. Acha, agora tá bom, vamos restaurante, vamos jantar. E era um jantar especial, né, com os caranguejos lá muito grande e tal, e ele não queria perder esse jantar, né. Aí mas o médico falou, não pode você sair aqui. Nós veio aqui, então nossa obrigação tem que levar até o hospital. Perdeu, Chico? Agora perdeu o janta, ó. Aquele gostoso, caranguejo, tudo aí. Aquele cerveja gelada, ó. Fim de 94, o Japão ligou para mim, ano que vem, queria fazer uma promoção do mundial, campeonato mundial. Yamaki e Francisco, talvez vai ficar a final. Então, 2 faz as 100 lutas. É uma tradição que os favoritos ao título mundial fizessem esse teste das 100 lutas. Ele foi convidado para fazer no Japão. Aceita?
Não vou fazer, porque eu tinha acabado de fazer as 30 e quase que eu morro nas 30. Mas Sem Lutas é um teste também promocional para o Campeonato Mundial, né? Então, falou, não, ele tem que lutar. Não tem opção, tem que lutar ou lutar. Eu tive muita ajuda do Glaube para a preparação das 100 lutas. A gente treinava cerca de 8 horas diária. Começava o dia correndo 10 quilômetros e depois ia fazer a parte de soco e chute, que eu segurava o protetor para ele. Semana a semana a gente aumentava o número de rounds para bater no protetor. Normalmente eram 60, 70. Perto da 100 lutas a gente chegou a fazer 100 rounds. E terminei com dor de dente, dor de barriga. Você tinha que acostumar também a receber pancada. E mesmo calejar a parte muscular e no osso também. Então você costuma pegar o taco de beisebol e você mesmo ficar batendo em você para ir acostumando com a pancada. Nosso objetivo é campeonato mundial. Não é sem dúvidas. Caso o Japão bate forte, perde luta, não tem problema. Mas não machuca. Não desiste. As primeiras 30 lutas foram tranquilas. Né? Depois, as próximas 30, mais ou menos. Passou de 60, aí começa a complicar. Aí você começa a sentir cãibra, a cabeça começa já a ficar tipo, um pouco mais fraca, tipo, você não aguenta, sabe? Você fica brigando com você mesmo, é melhor parar, isso e aquilo, tá acontecendo assim, assim, assado. Né? Você começa a não escutar direito, dá um zoom no ouvido, o corpo realmente começa a brigar e falar, olha, isso aqui tá além do seu limite. ...70, 80, é aquela dificuldade, muito difícil, você só pensa em desistir em vários momentos. Mas depois, de 90 para 100, vem uma força que você não sabe de onde que é. Né? É engraçado até, porque a gente acha que chegou no limite. Mas o limite está aqui, na cabeça. Todos os lutadores, quem lutou sem lutas, mesmo dia fica no hospital. Ele voltou ao hotel direto e descansou. Dia seguinte, ele foi assistir para campeonato região de Tóquio. Ele foi lá e todo mundo falou, nossa, Francisco, fantasma está lá, fantasma. Depois das 100 lutas, eu me recuperei, fiz uma turnê pela Europa, conhecendo outras academias, outras técnicas, outros atletas, e vi que realmente era para mim só. Falei, não, eu sou o melhor do mundo. Todo mundo pensou, Francisco é próximo campeão mundial. Não tem para ninguém. Ele chegou lá com status assim de super lutador. Primeiro dia, lógico, sempre um pouquinho tenso. O segundo dia, foram 2 ou 3 lutas, tranquilo. E chega no terceiro dia, tem um Tamishuari, o quebramento. Eu também não me preocupava tanto com o quebramento. E eu acabei me classificando, ficando entre os 4 finalistas. Achei que realmente era pra mim, não ia ser diferente. Francisco Filho, Brasil. Dekten 168番、Natsumi Hajime. O Glaube tinha lutado com esse atleta, o Kazumi, e como o Glaube havia perdido pra ele, e realmente isso me deixou enfurecido, falei, não, agora eu vou dar nocaute nele. Quando eu saí ali, machucado, eu olhei pra ele, você vai matar ele. Os primeiros 3 minutos eu tentei já finalizar ali, já mostrar que eu era superior a ele. Mas o Kazumi voltou totalmente como se nada tivesse acontecido. Sem demonstrar nenhum
cansaço, sem demonstrar nenhuma emoção, totalmente frio, emocionalmente falando, e bateu de frente com ele. Eu senti ele já perdendo a cabeça. Não é a luta dele. E acabou empatando. E eu achei estranho o resultado. Falei, ixi, o que aconteceu? Né? Aí ele lutou mais 2 minutos. De novo, empatou. Aí terceira prorrogação, de novo empatou. No peso, a gente estava equilibrado, não dava 10 quilos. E aí no quebramento, parece que eles sabiam já. E eu não estava nem calculando, né? Francisco Kiran-Senshu, 22枚。Katsumi Hajime Senshu, 24枚。Eu não enxergava a minha vida não sendo campeão mundial. Ele vinha numa preparação ali de 4 anos, dia a dia, e sucumbir daquela forma foi muito difícil. Triste, mas quem mais triste é ele. Ele lutou. Não é 100%, mas ele lutou. Eu lembro que voltei pro vestiário, encostei na parede, desci bem devagar e deu vontade de ficar lá para sempre. Voltei pro Brasil muito triste mesmo, não treinava mais como antes, eu comecei a engordar, entrei em depressão. Eu tinha me preparado só para aquilo, né? Abri mão de muitas coisas e de repente já não era meu mundo. Quando ele voltou para nossa academia, ele estava um tempo lá meditando, né, se concentrando, refletindo um pouco, né? Tava bem abalado. Naquele momento, acho que ele pensou até em largar tudo. Mas aí tinha uns amigos da Alemanha, pediu para que eu fosse para lá, para passar umas férias, conversar, e fui convidado a morar na Alemanha, a ficar 3 anos lá, treinando e disputando competições de karatê e kickbox também. Só que nesse tempo, o Japão também tinha interesse que eu fosse para lá. Além de treinar, iria dar aula também na matriz mundial. Então, para mim, foi um sonho também. Tipo assim, nossa, é um próximo passo. Então, de repente, eu vi lá no fundo uma luzinha. Tipo, tem uma luz no fundo do túnel. De repente, eu posso ser campeão mundial ainda. Agora, 99, ele 28 anos. Nesse período, 4 anos aí, ele ganhou muitos conhecimentos, muitas experiências. Ele foi para a Alemanha, ele foi para o Japão. Tivemos o convite de começar a lutar no K1. Fomos para os Estados Unidos treinar. Acrescentou muito para a experiência mesmo, para ele, para a mente dele. E 2 semanas antes do campeonato, devido aos treinamentos, né, ele machucou o tornozelo. Aí fui pro médico, botinha, você não pode mover o tornozelo. Eu falei, nossa. Qualquer tipo de lesão atrapalha. Só que no Kyokushin a gente aprende, você vai treinar firme o seu coração e o seu corpo para ter um espírito inabalável. Se você machuca uma mão, você tem a outra. Se você machuca as 2 mãos, você tem a perna. Aí eu lembro que eu treinava sentado. Às vezes você tem um físico excelente, mas a mente não estando em conjunto, ela não tá sabendo tirar proveito daquilo que você tem. Fisicamente falando, em 95, ele tava voando, ele tava um monstro. Mas em 99, a mente tava junto. Quando precisa lutar, qualquer coisa tem que conseguir ganhar.
Mas, mais importante, conseguir ganhar a si mesmo. O primeiro chute que eu dei, sem um gesso, foi lá no Japão. Aí fiz a primeira luta, tranquilo, procurei não usar a perna machucada. Aí no segundo dia também, planejava a luta segundo a segundo. Né? Pensava, primeiros 30 segundos eu vou fazer isso, depois aquilo, vou empatar nesse round, depois no próximo round eu vou ganhar. E às vezes lutando, calculando assim, para nocautear o cara. No segundo round, dava nocautear no primeiro já. Eu falei, peraí, você caiu já, cara? Não é pra cair ainda não, levanta. Ele estava em outro nível, mas era uma final e ele nunca tinha chegado lá. Ele tinha a chance de ser o primeiro ocidental a ganhar um campeonato mundial de Kyokushin. Você quer vencer? Vai lá, vence a si mesmo. Francisco Filho, Brasil. Hajime, Nippon. Já tinha caído, não tinha como ir mais para baixo. Então, agora já estava tranquilo. Falei assim, olha, se eu tiver que cair, eu caio e levanto de novo. Tanto eu quanto o Kazumi somos atletas de contra-ataque, né? De esperar a oportunidade e pum. Então fica a luta mais estudada. A luta, ela foi muito parelha. Ninguém se arriscou assim. Os dois se respeitaram muito, foi realmente um empate mesmo, né? Os primeiros 3 minutos foi praticamente isso aí, empate. Todo mundo viu claramente que foi empate. Aí o segundo, ele tenta apertar. Então eu abusava dos chutes, levantava a perna, e isso é um meio de nocautear mais rápido. Ele chegava perto e já mostrava pra ele, olha, eu tenho essa arma aqui, toma cuidado. Aí ele já, opa. O Kazumi dava uma sequência e a gente ficava desesperado. Vai, responde. Ia lá e respondia no tempo dele. E foi muito equilibrado. E acabou empatando esse round também. Nos últimos 2 minutos, ele já tentou ser um pouco mais agressivo. Entrou meio que em desespero e ele vinha. Eu falei, meu amigo, aqui tem também, pode vir. Dois minutos, empate, vai pro peso. Chegou no peso, eu tava com 103 quilos e ele com 99 quilos. Voltou, e agora? Tameshuari, quebramento, como é que tá? Eu estava arbitrando central, juiz central. Mas eu não posso ficar ao lado de Francisco. Tem que ser ficar no meio. Antes, conversei com ele. Se caso difícil ganhar de Ippon, o que vai acontecer? Tameshuari. Importante Tameshuari. Aí anunciou, doutor, Francisco Filho quebrou 21 tábuas. Eu tinha, assim, quase certeza que ele tinha ganhado. Eu tinha contado as tábuas. Eu falei, não, ele ganhou, né? Mas a gente fica inseguro. Ainda eu fiquei na dúvida. Kazumi Hajime, 19 tábuas. Tá. Aí acabou. Aí, Francisco Filho. Aí até arrepia. Até hoje arrepia. Se você ver aqui, tá tudo arrepiado. Aí o sonho se concretizou para mostrar que na vida você nunca pode desistir, né? Sempre tem que desejar um pouco mais, persistir um pouco mais. Quebrou, né? Quebrou muita barreira ali.
E nunca um estrangeiro tinha sido campeão. Abriu uma grande porta, o Kyokushin cresceu muito, né? Acho que o Kyokushin inteiro no mundo é muito grato ao Jean Francisco Filho, né? Pelo que ele fez, pelo título que ele teve, pela pessoa que ele é. Missão cumprida. Agora, vir japonês. Nossa, parece que eu vim pro mundo para aquele momento. Porque aquilo é o que mais eu almejava na vida. Então, qual montanha escalar de novo? Né? Para onde eu vou olhar? Porque agora eu estou no topo. E agora é muito difícil. O que você faz? Então, a vida agora é a grande luta.